Domplex. Aqueduto das Águas Livres, Lisboa. Durante 4 anos, entre 1740 e 1744, 1.300 homens ergueram este troço do Aqueduto das Águas Livres, a mais espetacular secção de uma rede com um total de 58 quilómetros. O Aqueduto das Águas Livres foi a primeira solução estruturada para o abastecimento de água a Lisboa e foi um dos últimos aquedutos clássicos a ser construído no mundo. É difícil imaginá-lo, mas até aos anos 40 do século XVIII, a capital de um dos reinos mais ricos da Europa vivia ainda exclusivamente da água de poços e de fontes e da chuva acumulada em cisternas. Dom João V, o magnânimo, decidiu que uma obra maior de engenharia traria água a Lisboa através de um complexo sistema de ramais, galerias subterrâneas e chafarizes. E que essa obra não seria apenas útil, mas magnífica e transformadora. O Aqueduto das Águas Livres haveria de modernizar e sofisticar a capital imperial. As coisas não correram exatamente como Dom João V projetou, mas Lisboa ganhou aspectos que continuam a encantar. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Bárbara Bruno, o Aqueduto das Águas Livres foi um dos últimos aquedutos clássicos em pedra a ser construído no mundo. O que é que isto quer dizer exatamente? Um aqueduto clássico. Um aqueduto clássico remete para aquilo que é a antiguidade clássica, a forma de construir romana, a forma de construir grega. O aqueduto vai-se basear naquilo que é um tratado de Vitrúvio. Vitrúvio é um arquiteto do século I a.C. a.C. O tratado de Vitrúvio é redescoberto durante o século XV e vai ser a base de que aquilo que é a estética renascentista vai perdurar durante esse período renascentista e vai ser novamente reinterpretado durante aquilo que é o período barroco. Portanto, o Aqueduto das Águas Livres, mais uma vez, vai recuperar aquilo que é o tratado de Vitrúvio para a sua construção. Bárbara, em todo o caso é uma ideia um pouco bizarra. Fazer uma obra monumental como esta, baseada num tratado de arquitetura com mais de 18 séculos, é disto que estamos a falar. Portanto, não se inventou nada de mais eficaz, entretanto, entre o século I a.C. e o século XVIII, de Dom João V, o encomendador desta obra.
A estética da antiguidade clássica vai servir lindamente o programa político de Dom João V. Programa de visibilidade, de autopropaganda, como Claro, é evidente. claro que sim. Ponto número 2. Ao contrário de outras grandes cidades, como é o caso de Paris, ou de Londres, ou de Madrid, ou de Roma, Lisboa não se pode abastecer com a água do rio, porque a água do rio Tejo aqui é salgada. Portanto, para abastecer a capital de um grande império, de facto, era preciso transportar água de nascentes fora da cidade. Foi necessário construir o Aqueduto das Águas Livres para o transporte da água dessas nascentes. Nesta altura, para esse transporte, a engenharia hidráulica de Vitrúvio continuava a ser a melhor forma de o fazer. É uma engenharia que, entretanto, foi sendo utilizada, reutilizada. O Aqueduto das Águas Livres, neste período, tem outros congêneres. Há outros aquedutos deste género a serem construídos, quer no século XVII, quer inclusivamente também no século XVIII, o Aqueduto de Médicis, o Aqueduto de Saint-Clément, que vão exatamente utilizar as mesmas técnicas, a mesma engenharia hidráulica romana. Então, se o Aqueduto das Águas Livres tem congêneres contemporâneos, seus contemporâneos, porque é que se diz que é um dos últimos aquedutos clássicos a ser construídos no mundo? Este aqueduto, construído em pedra, utilizando a gravidade, em primeiro lugar a gravidade e depois, em alguns casos e em alguns troços também, princípio de vasos comunicantes, até porque Lisboa é uma cidade das colinas e, portanto, seria impossível abastecer zonas em que tivesse que subir algum declive. Então, a partir do último quartel do século XVIII vai começar a ser colocada em causa e vai-se começar a fazer um abastecimento de toda uma outra forma, canalizações em ferro, aquedutos em ferro e, portanto, utilizando também já o vapor e depois, mais tarde, outras tecnologias. Então, quer dizer que esta técnica construtiva ter-se arrastado ainda pelo século XIX, esta aqui, o Aqueduto das Águas Livres, era de alguma forma um anacronismo. A água que transportava para Lisboa, mesmo representando no século XX apenas 5%, eram 5% que eram necessárias à cidade e, portanto, ele representou sempre uma margem segura de abastecimento. Daí ele ter permanecido em abastecimento até ao século XX. Estamos no interior do Aqueduto das Águas Livres e, se bem compreendo, Bárbara, isto foi concebido para ter duas escaleiras por onde corria a água das tais 58 nascentes, não é? Exato. 58 nascentes. 58 nascentes. E ainda com a possibilidade de se utilizar este passeio central com um terceiro canal de abastecimento, caso fosse necessário. Embora este terceiro canal, que hoje é utilizado para visita, fosse, na altura, um percurso utilizado por quem aqui trabalhava para aceder rapidamente a estas escaleiras que tinham que ser muito frequentemente raspadas, porque das 58 nascentes, a maior parte são nascentes calcárias. Portanto, aquilo que estamos a falar é de muita precipitação de carbonato de cálcio que é necessário raspar com muita frequência. E para além dessas limpezas das escaleiras, o que é que se fazia mais para a água ser potável? Esta água não era tratada, não é? Portanto, não era tratada de todo? A água não era tratada. As escaleiras são raspadas, as escaleiras são limpas, mas a água não é tratada. Nós aqui estamos a falar de um abastecimento à cidade neste período que é feito com na realidade aquilo que se chama é um abastecimento com desperdício. É 24 horas por dia. Nasce, é transportada e é distribuída. Portanto, não há espaço algum para haver uma decantação ou para haver uma filtração. E se calhar à época também água. Não havia propriamente capacidade para tratar esta quantidade de água, não é? Não. Aliás, isto vai quase até à época contemporânea, é de conhecimento geral que a água deve ser fervida antes de ser
consumida. Para além disso, e também vamos regressar um bocadinho aqui assim ao Vitrúvio, no seu tratado, uma das coisas que ele também aborda é como é que se vê se uma água é potável ou não. E tem uma série de formas de o fazer, algumas muito empíricas, como por exemplo o molhar uma peça de roupa branca dentro da nascente e ver se essa roupa depois de secar fica amarela. Ou por exemplo, ver os dentes de quem bebe essa água junto à zona onde está a nascente. Se as pessoas tiverem dentes... Dentes mesmo. Se ainda os tiverem. Se ainda os tiverem, então a água poderá ter qualidade, senão... Extraordinário. É óbvio que nós não sabemos se os arquitetos e os engenheiros que aqui trabalharam fizeram alguma dessas experiências que Vitrúvio fala. Agora, então, de facto, onde é que estão as nascentes? Estas 58 nascentes situam-se todas na zona do Val de Carenca, Amadora, toda esta zona. As últimas nascentes ficam aqui assim na zona de Monsanto. Portanto, nós vamos tendo uma série de ramificações ao longo do aqueduto que vêm desde Canessas, de Belas, da Amadora, São Brás, portanto, uma série de ramificações que vão se entroncando neste aqueduto geral até chegar a Lisboa para a distribuição. A verdade é que este aqueduto, o aqueduto das Águas Livres, o monumental aqueduto das Águas Livres, nunca resolveu, nem pouco mais ou menos, o problema do abastecimento de água a Lisboa, não é? Não resolve, e este período em que ele é construído é um período em que Lisboa está dividida em duas partes, Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental. Lisboa Oriental abastecia-se com as águas provenientes da bacia hidrográfica da Alfama e com os chafarizes medievais, e Lisboa Ocidental, essa sim, aonde temos então a viver quer Dom João V, quer o Cardeal Patriarca, esta grande honra que também nos chega por mão de Dom João V, Dom Tomás de Almeida, é esta a cidade que vai ser de facto beneficiada. Um dos reis mais ricos da Europa e que tinha conseguido realmente a coisa extraordinária de elevar a Capela Real à categoria de patriarcal e Exatamente. o seu capelão-mor à categoria de Cardeal Patriarca. Exatamente, que é a máxima dignidade que uma diocese pode obter por parte da hierarquia máxima da Igreja. De resto, só existem 3 patriarcados no mundo, o de Roma, evidentemente, o de Veneza e o de Lisboa. Até hoje. Este aqueduto tem um programa muito específico, não só o fazer chegar a água a alguns bairros onde já despontava um início industrial, não é? Como é o caso, por exemplo, do antigo Mocambo, hoje conhecido pela Madragoa, ou a Pampulha, com as suas olarias, fábrica de sabão, fábrica de cerâmica, como, por exemplo, a zona do Rato, não é? Onde vamos depois ver chegar o reservatório com a sua proto-industrialização e, por outro lado, uma questão também de modernização da própria cidade, que no fundo Dom João V tem que reformular esta cidade que herda, esta cidade que plasticamente nada tem a ver com este rei muito sofisticado. Logo, é necessário de facto o transporte de água para aquela zona da cidade, a zona ocidental da cidade de Lisboa. E isso só é possível se nós trouxermos água de fora da cidade. E isso os romanos sabiam fazer como ninguém. E já o tinham feito. No século III, Lisboa tinha tido um aqueduto. Portanto, é nessa altura que se recupera essa ideia, é nessa altura que se volta a pensar neste aqueduto que, no Renascimento, também tinha sido pensado e não tinha sido feito. Portanto, no século XVIII, finalmente, é feito o aqueduto das Águas Livres e orientado para esta cidade que se quer modernizar, rasgar novas praças e centralizar com o elemento água, tal como se de uma cidade de Roma e de uma Fontana di Trevi se falasse. Dom João V manda em 1732 que lhe mandem de Roma tudo o que são maquetes, desenhos e plantas de aquedutos e fontes da cidade de Roma. No fundo, aquilo que se pretendia é aproveitar a obra do aqueduto e, ao transportar, ao construir
esta infraestrutura, aquilo que se pretende é modernizar esta face de Lisboa ocidental. E alterar o urbanismo da Lisboa ocidental, não é? Porque ao rasgar praças com novos chafarizes, em alguns casos monumentais, quantos chafarizes foram instalados em Lisboa nessa altura, na Lisboa ocidental? Cerca de 27 chafarizes. Alguns deles, de facto, monumentais. Lembro, por exemplo, o chafariz das Necessidades ou o chafariz das Janelas Verdes, que rasgaram praças. As duas maiores praças projetadas nunca chegaram a ser construídas. A do Campo de Santana e São Pedro de Alcântara. A de São Pedro de Alcântara, então, deveria culminar com um lago, um grande chafariz e uma estátua equestre para Dom João V. Este era o colorário da obra, quer do aqueduto, quer do reinado. E esta pedra toda veio de onde, Bárbara? Esta pedra é aproveitada do vale, portanto, Monsanto e Campolide. Tudo é pedra calcária liós e nós estamos assentos em cima de calcário liós. É local? É local. Portanto, em cada ramal, em cada secção do aqueduto foi aproveitada a pedra das localidades. Apesar dos ensinamentos de Vitrúvio terem sido absolutamente fundamentais para esta construção, a verdade é que os arcos aqui deste troço do Aqueduto das Águas Livres, desta secção do Vale de Alcântara, não são fruto dos ensinamentos de Vitrúvio. Não, esses já não são. Foram muitos anos de construção, portanto, são muitos anos também de direções várias. Mas neste troço, quem dirigiu a obra foi o engenheiro Custódio Vieira, entre 1736 até à sua morte, em 1744, sucedendo a Manuel da Maia, que a tinha iniciado em 1732, que entretanto a tinha ido buscar ao primeiro, António Canevari. São perfis altíssimos, é tudo gente de primeira linha, como não se podia esperar outra coisa de Dom João V. Claro. Esta obra deve ter sido muito complexa, porque 1.300 homens só para este troço. Sim. Durante 4 anos. Sim. É muita gente para gerir, é muito dinheiro envolvido, isto deve ter sido complicado. O Canevari, que tinha que ser italiano, claro. Dom João V começou logo por escolher um italiano, não é? O Canevari desligou-se logo rapidamente. O Manel da Maia também não... Era acusado frequentemente de falta de comparência às reuniões. Isto era muito difícil, de facto, de gerir uma obra com 22 mestres pedreiros, com 1.300 homens, como acabou de referir. Só neste troço, volto a dizer, exatamente. E repare que cada vez que é levantada uma questão, o diretor da obra é obrigado a parar a obra, a fazer uma reunião e até estarem todos de acordo novamente, só depois é que se pode novamente reiniciar a obra. E havia sempre qualquer coisa que impedia. Então, nas medições com esta obra foi um verdadeiro quebra-cabeças até à chegada, de facto, deste homem, que é Custódio Vieira. Custódio Vieira é um homem poderosíssimo, reunia nele praticamente os cargos mais importantes na altura e é ele quem, neste troço, vai então, como dizia há pouco, e muito bem fazer e ultrapassar os tratados de Vitrúvio. Portanto, quando em Abismo os romanos atravessam um aqueduto em vários níveis, aqui Custódio Vieira aquilo que vai fazer é num só arco. Portanto, para isso ele tem que projetar um arco em ogiva, é considerado algo um bocadinho grotesco, mas vai fazê-lo a 65 metros de altura e, portanto, é esta grande arcaria, que é a face mais visível do aqueduto, vai depois ser substituído por outro grande vulto, que é Carlos Mardel, outro estrangeiro, desta vez húngaro. E Carlos Mardel, aquilo que nos vai dar é o conjunto urbano, com
apontamentos de facto do barroco, não só no reservatório, como nos chafarizes, como depois esta travessia do Val de Alcântara, com a colocação destas claraboias que lhe dão Isto é equilíbrio. um acrescento do Carlos Mardel, no fundo é uma autoria que era do Custódio Vieira, é isto? Sim, depois de uma crítica de Ludovici, que surge Do arquiteto italiano, da maior importância no panorama da altura, e de facto... Ludovici não gostava da arcaria do Custódio. Não gostou da arcaria do Custódio, tendo inclusivamente numa carta de 1746 intitulado Custódio Vieira como o Herodes do aqueduto. Meu Deus! Um bocadinho feroz. E portanto, Carlos Mardel vai regressar e vai A este troço e vai colocar estas claraboias. Na realidade, aquilo que ele vai criar é esta unicidade numa plástica, numa estética que depois se repete na cidade. Porque estas claraboias que nós temos aqui, vamos vê-las refletidas, por exemplo, no Arco das Amoreiras ou no Chafariz do Rato. Vamos comprovar? Vamos comprovar. Aqui do terraço também da água conseguimos comprovar aquilo que estávamos a falar lá em cima no troço do Val de Alcântara. Aqui tem uma claraboia desenhada, traçada por Carlos Mardel. Se quisermos, podemos percorrer todo este troço e inclusivamente passar por dentro daquele que é o arco número 100 do aqueduto. Fantástico. No século XVIII chamavam-lhe o Portalão, porque era uma porta de entrada na cidade. Fantástico. E aqui por dentro temos galerias exatamente congêneres daquela que percorremos parcialmente no troço do Val de Alcântara. Exatamente. Aliás, toda a ideia é que o aqueduto seja percorrível por dentro para que a limpeza e a vigilância daqueles espaços seja facilitada. Isto é tão bonito, Bárbara, mas, verdade seja dita, que nunca serviu assim para grande coisa. Em termos de abastecimento à população, não é uma solução. Mas, se olharmos para este reservatório no âmbito daquilo que o Estado moderno nos propõe, não é? Esta valorização daquilo que é a arquitetura, em que o monarca se assume como o primeiro destinatário da sua obra, percebemos que isto é, para além do espaço utilitário, é também um espaço de fruição. Portanto, a colocação das conversadeiras para que as classes mais altas aqui pudessem nobres, vir, claro, o clero, nobres, como é quem evidente. quisesse, como é óbvio, pudesse usufruir um pouco deste espaço que nada de mais barroco, praticamente tirando uma missa, nada de mais barroco existe, porque apela aos 5 sentidos, não é? Agora, enquanto abastecimento, de facto, este reservatório e deste espaço não se podiam abastecer mais do que 10 chafarizes. Em 6 dias, este reservatório ficava vazio se a água do aqueduto não fizesse a reposição do caudal que aqui se encontrava. Portanto, o aqueduto, a partir do momento em que chega ao Val de Alcântara, portanto, atravessa o Val de Alcântara, chega a Campolide, que é uma zona alta. Nós aqui estamos no Largo do Rato, é uma zona média-baixa. Portanto, a partir do momento em que chega a Campolide, começam os ramais de distribuição à cidade. Portanto, 2 dos principais ramais, inclusivamente o maior deles, que é o do Campo de Santana, vai sair logo de Campolide. O das Necessidades sai logo de Campolide. Ainda no início da Rua das Amoreiras sai o que se encaminha para o Teatro Nacional de São Carlos.
Daqui da Mendágua das Amoreiras, na realidade, o abastecimento era feito apenas à Galeria da Esperança, que vai exatamente para a Zona da Esperança, hoje Dom Carlos I, Chafariz da Esperança, e para o Chafariz do Rato. Portanto, esta colocação estratégica deste reservatório nesta zona da cidade é para apoio a esta proto-industrialização que aqui se começava também a colocar, e desde 1734 que tínhamos aqui uma primeira fábrica, a Fábrica das Sedas de Roberto Godin. Isso que nos diz é muito interessante se olharmos para este edifício, que é um edifício claramente de aparato. Sim. Portanto, se calhar a intenção maior desta edificação, para lá da distribuição que já se viu limitada, era realmente construir qualquer coisa que representasse a majestade do rei. O rei Dom João V morre em 1750, portanto, 4 anos depois desta obra ser iniciada, desta edificação, morre o monarca que a encomenda. Exato. O que significa que, de alguma forma, toda esta escala já não vai ser observada pelo seu encomendador, não é? E 5 anos depois dá-se o terremoto, e toda esta forma de ver este reservatório em que a arquitetura se está a sobrepor à técnica e à sua função, também deixa de fazer sentido. Daí o reservatório ter tido várias paragens. Portanto, desde vários projetos. E vários projetos. Ele, em 1746, inicia-se pela mão de Carlos Mardel e inicia-se com uma planta que ainda hoje é possível ver e desenhar e percebê-la. Portanto, aquilo que nós temos aqui é a planta de uma igreja quinhentista, uma igreja estilo salão, onde, de facto, a nave central é ocupada pela água, as naves laterais são as de circulação, altar, capelas laterais rasgadas como as janelas, coro alto. O que ficou a faltar foi, de facto, a cúpula. Que estava prevista pelo Mardel, evidentemente, Prevista. então o homem que andou a abrir clarabóias prevista nas galerias. Exato, e Exato. tal como um baldaquino, um Neptuno, colunas toscanas, que acabaram por não ser colocadas. O diretor que se vai seguir, que vai ser Reinaldo Manuel dos Santos, vai aligeirar muito, de facto, O projeto do Mardel. projeto. Eis uma das secções do complexo que é o Aqueduto das Águas Livres, cuja obra, cuja construção se arrasta até quase meados do século XIX. A Mendágua das Amoreiras vai apenas ser terminada em 1834, com a colocação daquele terraço extraordinário Em que onde estivemos se pode... ainda agora. Bárbara, já estamos a aproximar-nos do fim desta visita, mas eu gostava muito que nos guiasse por uma das galerias que saem aqui do reservatório da Mendágua e que, no fundo, é a cidade por baixo. É a cidade invisível, a cidade das infraestruturas. Subterrânea. Vamos mostrar. Vamos, com todo o gosto. Paula, tem que ser. Tem mesmo, não é? Tem. Vamos. Estamos a chegar ao Largo do Rato. Esta galeria, que é a Galeria do Nunca foi Loreto. tão tranquilo chegar ao Largo do Rato. Não, nunca. Sem trânsito, Exatamente. rápido. Super tranquilo. Podíamos vir desde o princípio praticamente da Rua das Amoreiras, atravessar o Largo do Rato, ir pela Rua da Escola Politécnica, atravessar o Chiado e conseguíamos chegar praticamente à porta do Teatro São Carlos. Incrível. Portanto, qual é a extensão? O troço todo tem praticamente 3 km, não chega a 3 km, são 2.835 metros. E com saídas pelo caminho, não é? Exatamente, depois tem uma série de entroncamentos.
para a zona do Chiado, para a zona do Século, para a zona da Praça da Alegria, portanto, para abastecimento a palácios, a conventos, a chafarizes, à indústria. Portanto, tudo isto, por exemplo, aqui temos um entroncamento com aquilo que é a Galeria da Esperança, que é uma outra galeria que sai também da Água das Amoreiras e que se vai, no entanto, cruzando com esta e que vai aparecendo. É a mesma ideia de rede, não é? É uma rede, a rede subterrânea, que são 12 quilómetros por baixo da cidade. Uau! Isto não é do século XVIII. Não. Isto não é do século XVIII, nem o reservatório que agora vamos visitar. Porque agora... Outro reservatório. Exato. Vamos voltar à direita e vamos conhecer o reservatório da Patriarcal. Bem, Bárbara, é bonito. É lindo. Muito bonito, mas não tem a opulência... Podemos tirar isto? Podemos. Não tem a opulência do reservatório da Mãe d'Água, nem pouco mais ou menos. Não tem, de facto, a opulência do reservatório, até porque o paradigma vai se alterar. Este reservatório é um reservatório que vai ser construído em 1864. Na segunda metade do século XIX. E o que é esta modernização? É uma modernização diferente daquela que pretendeu Dom João V. Claro. Que dispõe de uma nova tecnologia, novas tecnologias. Claro, para além das novas tecnologias, um novo paradigma. O que é uma cidade moderna agora? Já não é uma cidade cujo o ponto fulcral ou o ponto central é um grande chafariz, opulento, cheio de estatuária. Não. Uma cidade moderna é uma cidade com gás, eletricidade, água canalizada. É uma cidade com transportes e é uma cidade com comunicações. Para além disso, é uma cidade com os seus boulevards, não é? A nossa Avenida da Liberdade. E é uma cidade com os seus parques. Para tudo isto, de facto, o que é preciso? É preciso mais água. E o Aqueduto das Águas Livres não cumpria a função. Portanto, aquilo que nós temos agora nesta segunda metade do século XIX é a necessidade de criar uma empresa, e neste caso foi criada uma empresa privada, que constituísse uma rede nova e moderna de abastecimento de água. Domiciliário. A iniciar então este período de abastecimento domiciliário. Porquê é que se chama Patriarcal? Reservatório da Patriarcal. Patriarcal não era aqui, ou não tinha sido aqui, tinha sido lá embaixo, ao pé do rio. Mas essa desapareceu. Desapareceu com o terremoto de 1755 e é necessário dotar Lisboa de uma patriarcal rapidamente. Portanto, o que é que vai ser escolhido? O Alto da Cotovia, onde hoje temos o Jardim do Príncipe Real. Essa patriarcal durou 12 anos. À terceira tentativa de fogo posto, ardeu completamente. Mas a memória desse espaço ficou retida aqui, por baixo, do sítio onde um dia existiu, no século XVIII, então, essa patriarcal. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.